A indústria alimentícia sempre está tentando inovar, mas nem sempre ideias que parecem geniais no papel surtem bons efeitos no mundo real. Veja uma série de produtos que faliram muito rápido e sumiram do mercado. Olá, eu me chamo Ronan Santos e antes de começar já arrocha o dedo no like, se inscreva no canal e roda a vinheta. Nos anos 90, o Brasil passou pela explosão do Tiririca, que passou a ser uma figura frequente na TV. E como a indústria não é boba nem nada, aproveitaram o estouro da música florentina e em 1996 foi lançado o biscoito recheado do Tiririca. Peça para sua mãe, mulher de seu pai, o recheado do Tiririca. Recheados de chocolate, Vai, canta, recheados de alegria. A propaganda era tudo que se esperava de alguma coisa do palhaço, né? E de certa forma, uma quebra de padrões na época, já que ele chamava o telespectador de abestado, falando errado mesmo, tudo que não poderia acontecer em um comercial de TV aberta naquela época. Recheados do Tiririca. Duvido, abestado, que você encontre recheado mais gostoso. Mas enquanto a fabricante pensou que só colocar a cara do Tiririca lá já seria o suficiente para vender, o biscoito não durou muito tempo. Ele não oferecia um sabor diferenciado. Por isso, quando o hype do humorista passou, o biscoito passou junto e faliu. O resultado foi um sumiço rápido das prateleiras, provando que nem só de carisma vive um lanche. O grupo El Chan era uma verdadeira máquina de licenciamento e estampava sua marca em absolutamente tudo que podia. E quando eu falo tudo, é tudo mesmo, viu? No meio dessa febre, surgiu o Bombom Bum Bum, uma parceria com a fabricante Dantop, que como o nome já diz, tinha um formato de nádegas, o que era detalhado demais para ser vendido para crianças, né? Tá brincando comigo, pegadinho? Felizmente, nos anos 2000, as regras da publicidade infantil ficaram muito mais rígidas e vender um doce com esse visual foi proibido. Além disso, a Dantop, que fabricava, enfrentou problemas financeiros graves. Daí o doce de aparência duvidosa saiu de circulação, encerrando um dos momentos mais esquisitos dos produtos brasileiros que já foram parar no mercado. Todo produto que parece colorido demais e lembra algo tóxico acaba não sendo aceito pelos brasileiros, e a Elma Chips sentiu o peso dessa regra em 2002. Ela já tinha lançado os molhoucos, que não deu muito certo, mas não aprendeu a lição e resolveu lançar o pó mágico, que era basicamente um sachê de tempero ali com química pura para você jogar dentro do pacote de Cheetos e chacoalhar. A diversão durava pouco, porque o gosto era tão artificial que parecia que você estava mastigando corante puro. E além dos pais não terem aprovado aquela coisa que tinha cara que ia fazer mal para suas crianças, esse pozinho também deixava a mão da molecada toda pintada, misturada com baba, o que nenhuma mãe queria dentro de casa, né, para sujar as paredes e o sofá. Pó mágico de Cheetos. Jogou, sacudiu, transformou. Promoção Pó mágico de Cheetos. Pozinhos gostosos e coloridos para transformar seu Cheetos. E assim, pouco tempo depois do lançamento, o temperinho Cheetos radioativo foi descontinuado para o bem de todos. Em 2012, a Danone decidiu que o potinho que sempre funcionou precisava de uma cara nova e lançou o Danoninho Crush, com uma embalagem sanfonada feita para apertar direto e colocar na boca. Chegou o Danoninho Crush, o novo Danoninho que você toma só com uma mão, sem colher, e deixa você com a outra mão livre pra fazer... suvacão. O investimento foi pesado, tinha plataforma digital, jogos, fizeram um esforço enorme para convencer a molecada do novo Danone que não precisava de colher para comer. Era só apertar com uma mão que o bicho pulava e você metia a boca. A criançada até que gostou da ideia, mas isso não aconteceu com os pais. O preço era muito alto para a quantidade que vinha e o desperdício era garantido.
porque não dava para tirar todo o iogurte lá de dentro apenas com uma apertada, e raspar o restinho com uma colher era muito difícil, ou seja, o que sobrava no fundo ia para o lixo. Para piorar, se a criança apertasse com muita força, o lanche saía direto do copinho e ia parar no chão em vez da boca. E aí, entre sujeira e desperdício, os pais preferiram comprar o convencional mesmo, né? Tem coisa que hoje em dia seria cancelada em minutos, mas nos anos 80 era tratada como a maior inovação do mercado. Um exemplo disso foi o creme dental feito só para quem fuma. Olha só que palhaçada, mano. A nicotina fica acumulada e eles se tornam amarelados e manchados. Assim. Então você precisa mais do que um creme dental comum. Chegou o Unique, o único creme dental diário para fumantes. Essa era a Unique, uma pasta que prometia apagar as manchas de nicotina dos dentes. A propaganda era bem direta e chegava a colocar um cigarro aceso em cima da embalagem para atrair o público, dizendo que o produto ajudava a dar mais prazer para o hábito de fumar. Uma maluquice total, né? Troque o seu creme dental comum por Unique, o único creme dental para fumantes. E a pasta perseverou até os anos 90, mas era bem mais cara que as pastas comuns. Então nem todo fumante trocou a sua Colgate de sempre por essa daí que custava uma fortuna. Com o tempo, o número de fumantes caiu drasticamente no Brasil e com isso, a Unique não fazia mais sentido. Ruim para a marca, né? Mas bom para a saúde do país. A indústria de manteiga e margarina já inventaram muita moda no mundo, né? E a Parkay Fan Squeeze é a prova disso. Quando tiveram a brilhante ideia que o pão de cada dia precisava ser azul ou rosa choque. A ideia era atrair a molecada para o consumo de manteiga, mas o resultado foi um tiro pela culatra, porque afastou tanto as crianças quanto os adultos. Além de ser meio estranho por si só, na época teve relato de que quando a manteiga azul derretia na torrada quente, ela misturava ali com o amarelo do pão e virava um verde esquisito que parecia mofo, ou seja, a criançada olhava aquilo ali feio pra caramba e perdia o apetite na hora. O visual do lanche estragado foi rejeitado e o produto não vingou nos States, provando que nem tudo precisa ser cor neon para agradar os pequenos. Às vezes, basta ser bom, né, que já é o suficiente. A Tortuguita é um sucesso da Arco e já tá aí, né, tem anos. Mas nem toda a ideia com a tartaruguinha foi genial. Lá atrás, inventaram uma versão com recheio de gelatina que era, no mínimo, bem diferente. Recheio de gelatina. Morango. Adorei. Esperta. O problema maior era o choque de texturas, morder a casquinha crocante de chocolate e encontrar aquele interior gosmento não era nada agradável. O clássico ritual de comer a cabeça primeiro continuava valendo, mas o recheio era uma decepção grudenta que ficava no dente e vamos combinar. Gelatina não chega aos pés de um recheio de chocolate, né? A molecada rejeitou essa experiência melequenta e o produto foi embora do mesmo jeito que chegou, bem rápido. Às vezes as empresas pensam em inovar, mas erram um conceito e não pegam um público. Em 2009, a Coca-Cola tentou dar um ar mais natureba para o Quite, lançando o Quite Eco, que misturava Guaraná com chá verde. Pensando bem, me dê um Quite Eco. Chegou o Quite Eco. Uma deliciosa mistura de Guaraná com chá verde. Eles investiram pesado na divulgação e marketing do novo produto, com ações para as pessoas experimentarem, mas teve um único problema ali, né? O gosto, que era péssimo. A mistura de Guaraná com chá verde e zero açúcar simplesmente não desceu. O público achou o sabor muito estranho e o projeto revolucionário virou um baita de um prejuízo. Talvez, né, se fosse hoje, que vivemos uma era mais fitness e os refrigerantes zero já são muito aceitos, o resultado seria diferente. Mas em 2009 não teve marketing ecológico que salvasse essa bebida. Rapidinho, o Quite Eco saiu de linha para nunca mais voltar.
A Uncle Beans é uma gigante americana que ficou famosa no Brasil nos anos 90 por causa de um arroz ali com cara de premium. O arroz Uncle Ben's é produzido por um processo exclusivo e é o único que mantém tudo que o arroz tem de nutritivo dentro do grão. Na tentativa de expandir a linha de produtos, em 95 eles resolveram trazer para cá uma mania com cara de Estados Unidos, né? Os molhos prontos de vários sabores para você colocar na comida. Madeira transforma a segunda num dia de primeira. Estrogonofe. A ideia era facilitar a vida da dona de casa, mas eles esqueceram que o brasileiro gosta de cozinhar de verdade e não é igual às pessoas ali dos Estados Unidos. Diferente dos americanos que basicamente fazem um unboxing de comida e só abrem a lata e jogam na panela, a gente faz questão de temperar, refogar e tudo ser muito fresquinho. Por isso esse molho aí flopou geral. Além da questão cultural, o preço era salgadíssimo pro bolso na época e dessa forma foram descontinuados rapidinho. Isso aí não vale nem 10 conto. Quem aí nunca sonhou em comer um doce que já vem com a higiene bucal inclusa? Em 2004, a Nestlé parece que levou isso a sério demais e lançou o Negresco Ice Mint, um verdadeiro surto gastronômico. A piada da época era que se você pegasse um negresco comum e passasse um pouco de pasta de dente ali como recheio, o resultado era exatamente o mesmo, por conta, né, do gosto forte de hortelã. Muitas pessoas compraram para experimentar e não conseguiram terminar o pacote, e já no ano seguinte não dava mais para encontrar essa iguaria em nenhum mercado, né, sendo um verdadeiro fiasco para a marca. No início dos anos 90, a Bauducco lançou o biscoito Ringo em parceria com Beto Carreiro, que era uma figura muito popular na época. Vê que eu peço biscoito pra minha mãe? Ela disse, só um pacotinho. Peço logo o Ringo e ganho um pacotão. O diferencial já começava na embalagem, que era uma caixinha bem chique pelo que a gente estava acostumado e que depois acabou virando até uma tendência para outras marcas. Para garantir o sucesso, o marketing trouxe até o Jordi, um cantor mirim francês que era febre na TV, para estrelar o comercial. Porém, em 95, a festa acabou. Com a chegada de vários biscoitos novos e bem mais baratos, o Ringo perdeu espaço. Por ser mais caro que a concorrência, o público preferiu economizar e o produto foi perdendo espaço até sumir de vez. Isso nos mostra que às vezes a coisa pode ser boa, mas se o preço não compensar, os dias estarão contados. No ano de 2009, a empresa responsável resolveu que o sabor tradicional de laranja não era o bastante e inventou a suquita vitaminada. É o quê? A promessa era ousada, um mix inédito no mundo de maçã, mamão e laranja, com direito a um monte de vitaminas no rótulo para dar aquele ar de saúde. Chegou a suquita vitaminada! O primeiro refri sabor maçã, mamão e laranja. Ela é gostosa. A ideia era trazer uma pegada jovem, mas na prática, o gosto foi um verdadeiro choque. Imagina pegar um desses sucos de caixinha infantis e colocar gás. A vitamina não compensou o sabor meio questionável, sendo classificado pelo público como muito enjoativo. Suquita vitaminada! Desafio é ficar sem beber! Não teve marketing inovador que convencesse o público a tomar essa salada de fruta com gás, e a suquita vitaminada não durou muito mais do que um ano no mercado. A Richester investiu uma grana quando lançou o Brincolândia, um biscoito que trazia a turma dos Flintstones na caixa. Os Flintstones esperam por você. Brincolândia, o biscoito gostoso e vitaminado com a turma dos Flintstones. Qualidade Richester. A estratégia era aquela clássica de usar personagens famosos para fazer a criançada implorar pelo pacote no mercado. Mas apesar do público curtir o biscoito, o custo para manter o Fred e o Barney na embalagem era altíssimo e o lucro não veio como a empresa esperava. No fim das contas, a Richester percebeu que pagar licenciamento caro para os
mercados gringos não valia a pena e decidiu cancelar a linha para focar em biscoitos mais simples, o que fez a empresa ainda estar no mercado de forma competitiva até os dias de hoje. Sabe aquele tipo de gente que tenta ser descolado demais e acaba ficando forçado? Pois é, a Snapple chegou no Brasil em 95 exatamente com essa pegada. Cara, o que tá rolando? Snapple. Muito louco. Tem gosto de kiwi com morango. Snapple é diferente, né? O marketing era todo trabalhado em jovens falando gírias e um clima muito louco, né? Que hoje em dia parece até ali uma coisa vergonhosa, mano. Eles queriam vender sabores exóticos como kiwi com morango e chá de manga, mas nada cativou as pessoas de verdade. A tentativa de querer vender uma bebida de jovem moderno não deu certo, e em questão de meses a Snapple evaporou do mercado nacional, não convencendo na proposta, nem no sabor e nem no preço. Aí fica difícil, né, meu irmão? Então é isso, muito obrigado por ter assistido até o final. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. E aí na sua tela tem os últimos vídeos lançados pelo Almanac X. Então é isso, até a próxima!